Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre equações polinomiais. Bom pessoal, então a definição de equações polinomiais é o seguinte. Então, dadas duas funções polinomiais, p de x e g de x, então chama-se equação polinomial ou equação algébrica, tá? A sentença aberta f de x igual a g de x. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu faço a igualdade entre duas funções polinomiais, eu obtenho aqui uma equação polinomial. Então, por exemplo, um polinômio p de x igual a x quadrado menos 4, por exemplo, e um outro polinômio g de x igual a x ao cubo mais 2x quadrado menos x mais 2, por exemplo. Então, efetuando a igualdade desses dois polinômios, nós temos o seguinte, x ao quadrado menos 4 é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 2. Então, eu poderia deixar todos os termos do mesmo lado da igualdade. Então, por exemplo, eu poderia reescrever essa equação como x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 2 menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Portanto, temos aqui x ao cubo mais x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Porque eu tenho aqui 2x ao quadrado menos x quadrado. Então, x ao quadrado menos x, tá? E 2 mais 4, 6. Então, mais 6 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, aqui temos uma equação polinomial do terceiro grau nesse caso, tudo bem? Então, eu obtive, pessoal, essa equação algébrica ou equação polinomial efetuando a igualdade entre duas funções polinomiais, tudo bem? Bom, então vamos a um exemplo prático aqui. Então, um exemplo aqui é o seguinte, cortando-se quadrados em cada canto de uma folha de papelão quadrada, com 18 centímetros de lado e dobrando-se conforme a figura, obtém-se uma caixa retangular sem tampa, tá? Então, qual deve ser o lado do quadrado a ser recortado para que o volume da caixa seja igual a 400 centímetros cúbicos? Bom, pessoal, então imagine que você tem aqui uma folha de papelão quadrada, tá? Com 18 centímetros de lado, tá? Então, 18 por 18. E você vai retirar aqui, então, quadrados dos cantos, tá? Então, dos quatro cantos aqui, eu vou retirar os quadrados. Uma caixa, né, sem tampa. Bom, pessoal, então, eu preciso que o volume dessa caixa aqui seja igual a 400 centímetros cúbicos, certo? Bom, então, como eu não sei a medida desses quadradinhos que eu estou retirando, eu vou chamar de x por x, tá? Então, a medida do quadradinho é x por x. Bom, pessoal, o que acontece? O volume da caixa, então, é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Então, a altura aqui a gente já sabe que vale x. Bom, quanto vai ser, então, a medida do comprimento e da largura dessa caixa? Então, vai ser o seguinte, pessoal, observe aqui. Eu tenho aqui 18 centímetros e esse quadradinho laranjado aqui representa o fundo da caixa, certo? Então, como eu tenho aqui x aqui e x aqui, então significa que aqui é 18 menos 2x. Analogamente a essa outra medida do quadrado, vai ser 18 menos 2x, porque aqui mede x e aqui também mede x. Tudo bem? Então, temos aqui 18 menos 2x, 18 menos 2x. Tranquilo, pessoal? Bom, dessa forma, então, o volume dessa caixa vai ser, então, comprimento vezes largura vezes altura, que é x. Tudo bem? E ainda, eu quero que essa caixa tenha um volume de 400 centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Bom, então é o seguinte, eu posso reescrever então essa equação como sendo 18 menos 2x ao quadrado, tá? Vezes x igual a 400. Tudo bem, pessoal? Como eu tenho aqui uma igualdade de dois polinômios, né? Temos aqui então uma equação polinomial, tá? No caso aqui o 400 representa um polinômio constante, tudo bem? E o lado esquerdo aqui representa então um polinômio do terceiro grau. Tudo bem? Então, dessa forma, temos aqui uma equação polinomial. Bom, pessoal, para a gente saber qual é a medida do x, para que essa caixa tenha um volume de 400 centímetros cúbicos, então é necessário que a gente resolva essa equação, tá? Então, em aulas futuras aí, a gente vai aprender, então, a resolver equações polinomiais do terceiro grau. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então,
Essa equação aqui você pode deixar nesse formato aqui, tá? Ou você pode desenvolver esse produto notável, né? 18 menos 2x ao quadrado e fazer a multiplicação distributiva com o x. Bom, pessoal, então desenvolvendo esse produto notável, temos 18 ao quadrado, 324, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 18 vezes menos 2x. Então, menos 72x. E temos ainda o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado de 2x, 4x ao quadrado. Tudo bem? Vezes x igual a 400. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, agora multiplicando aqui o x por todos os termos entre parênteses, temos 324x menos 72x ao quadrado mais 4x ao cubo igual a 400. Então, eu posso colocar esse 400 aí no mesmo lado da igualdade dos outros termos e vamos obter, então, uma equação polinomial da seguinte forma. 4x ao cubo menos 72x ao quadrado mais 324x menos 400 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, aqui temos uma equação polinomial do terceiro grau e que a solução dessa equação vai nos dar 3 valores para x, tá? Sendo que o valor positivo aí encontrado vai ser positivo e real, né? Vai ser, então, o valor necessário, né? Que você precisará, então, recortar aqui nos cantos desse papelão para que a gente tenha aqui, então, um volume de 400 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, então, quando a gente resolve uma equação polinomial, a gente, então, descobre, na verdade, as raízes dessa equação, tá? E o que é a raiz, pessoal? Bom, pessoal, então, dada aqui uma equação polinomial, né, f de x igual a g de x, como a gente já viu, né, a equação polinomial é dada pela igualdade de duas funções polinomiais. Então, esse valor a vai ser uma raiz dessa equação se essa igualdade aqui for uma sentença verdadeira. Bom, pessoal, então imagine que f de x seja igual a x quadrado menos 4 e g de x é igual a x menos 2, por exemplo. Tudo bem? Bom, pessoal, efetuando aqui a igualdade desses dois polinômios, então f de x igual a g de x implica que x quadrado menos 4 é igual a x menos 2. Bom, pessoal, a pergunta é, será que o x igual a 2 é raiz dessa equação? Bom, pessoal, vamos verificar. Então, 2 ao quadrado menos 4 é igual a 2 menos 2. Bom, 2 ao quadrado é 4, então temos 4 menos 4 é igual a 2 menos 2. Portanto, temos aqui que 0 é igual a 0. Bom, 0 igual a 0, pessoal, é uma sentença verdadeira, tá? Então, a gente conclui, pessoal, que o 2 é, de fato, então, uma raiz dessa equação. Tá, pessoal? Essa equação aqui eu poderia também escrever da seguinte maneira, ó. X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Tá, o que eu fiz? Eu peguei aqui o x menos 2 e deixei aqui do mesmo lado da igualdade do x ao quadrado menos 4, né? Então, aí teremos menos 4 com mais 2, menos 2. Temos essa equação aqui, tá, pessoal? E aqui que a gente conclui aqui que esse 2 aqui, ele é uma raiz dessa equação do segundo grau, x quadrado menos x menos 2, tudo bem? Para você verificar isso, você pode resolver, por exemplo, essa equação pela fórmula de Bhaskara, né? Então, temos aqui que o delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então, temos aqui que o delta vai ser 1 mais 8. Portanto, temos aqui que o delta é 9. Bom, pessoal, se o delta é 9, temos aqui que x é igual a menos b, né? Então, menos menos 1 é mais 1. Mais e menos a raiz de delta, que é a raiz de 9, que é 3, dividido por 2. Então, aqui a gente vai descobrir dois resultados. 1 mais 3, 4, dividido por 2 é 2. E 1 menos 3 é menos 2, tá? E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, aqui já relembrando, né, a resolução de uma equação do segundo grau. Então, de fato, né, o x igual a 2 é uma raiz dessa equação. Bom, pessoal, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0 admite x igual a 5 como raiz? Como que eu faço para verificar? Bom, aqui temos, então, uma equação. E para a gente verificar se x igual a 5 é uma raiz, basta substituir o x. E para a gente verificar se o x igual a 5 é uma raiz, basta fazer a substituição, pessoal. Então, temos aqui 5 ao quadrado menos 7 vezes 5
mais 10 igual a zero. Então, temos aqui 25 menos 35 mais 10 igual a zero. Então, temos aqui 25 menos 35 menos 10. Então, menos 10 mais 10 igual a zero. Portanto, temos que zero é igual a zero. Pessoal, é uma sentença verdadeira, tá? Então, significa que x igual a 5 é raiz. Bom, pessoal, o que é o conjunto solução, então, de uma equação algébrica? Então, denomina-se conjunto solução de uma equação algébrica o conjunto de raízes da equação. Então, veja, pessoal, naquela equação que a gente resolveu, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, a gente descobriu que as duas raízes é 2 e menos 1, tudo bem? Isso significa o quê, pessoal? Que esses dois valores aqui são valores que tornam essa igualdade uma sentença verdadeira, tá? Esse é o significado, então, de raiz numa equação algébrica. Então, o conjunto solução, pessoal, vai ser um conjunto formado pelos elementos que são raízes dessa equação. Nesse caso, menos 1 e 2. Tudo bem? Então, esse aqui é o conjunto solução da equação do exemplo aqui. Bom, pessoal, veja aqui. Temos uma equação polinomial x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a zero e possui como conjunto solução menos 2, menos 1 e 2. O que isso significa, pessoal? Significa que ao substituir esses valores na equação, temos uma sentença verdadeira. Então, veja, menos 2 ao cubo mais menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 4 igual a zero. Temos aqui, então, menos 8 mais 4 mais 8 menos 4 igual a zero. Então, note que essa sentença é verdadeira, zero igual a zero. Então, menos 2 é de fato uma raiz. Bom, para x igual a menos 1, pessoal, então temos menos 1 ao cubo mais menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 4 igual a zero. Então temos aqui menos 1 mais 1 mais 4 menos 4 igual a zero. Então a gente já percebe aqui que temos zero igual a zero. Então, sentença verdadeira também. E x igual a 2, temos aqui 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 menos 4 igual a zero. Então, temos aqui 8 mais 4 menos 8 menos 4 igual a zero. Portanto, concluímos também que zero é igual a zero. Portanto, pessoal, esse conjunto S aqui, de fato, é o conjunto solução, então, dessa equação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, será que existe algum outro número que pertence a esse conjunto S, que é raiz também dessa equação? Bom, pessoal, então a gente vai ver nas aulas futuras aí, pelo teorema da decomposição e o teorema fundamental da álgebra, é que se o polinômio é de terceiro grau, ele então possui 3 raízes, tá? Um polinômio do segundo grau, ele vai ter então 2 raízes e assim por diante, tá? Então, eu já encontrei aqui as 3 raízes, né, desse polinômio, portanto, concluímos aí que esse aqui é o conjunto solução dessa equação. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!